Fala, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós começaremos a falar da função inversa. Porém, antes de aprendermos realmente sobre a função inversa, eu quero começar falando da relação inversa, que vai começar a nos dar o conceito, a ideia do que é uma inversa. E aí, na nossa próxima aula, nós realmente entraremos na chamada função inversa. Então, para isso, vamos primeiro nos lembrar o que é uma relação. Uma relação é uma maneira de nós relacionarmos dois conjuntos. Então, vamos supor que nós tenhamos esses conjuntos que você vê aí na sua tela. O conjunto A, formado pelos elementos 2, 3, 4, 5, e o conjunto B, formado pelos elementos 7, 15 e 18. Uma relação vai relacionar, ou seja, numa linguagem mais simples, ela vai ligar elementos do conjunto A, que vai receber o nome de conjunto de partida, no conjunto B, que receberá o nome conjunto de chegada. De que maneira? Da maneira que eu quiser. Qualquer coisa que eu faça vai ser uma relação. Então, por exemplo, eu quero pegar o 2 e ligar no 7, eu quero pegar o 2 e ligar no 15, e quero pegar o 4 e também ligar o 4 no 15. Essa aqui é uma relação. Vamos chamar essa relação de relação R. Então, escrevendo isso, a relação R, ela está saindo do conjunto A, está chegando no conjunto B, quer dizer que é uma relação de A em B, onde essa relação R, ela pode ser representada pelos seguintes pares ordenados. A primeira flechinha, ó, saiu do 2 e foi para o 7, então eu vou dizer que vai do 2 para o 7. A segunda flechinha saiu do 2 e foi para o 15, então vai ser o par ordenado 2 e 15. E a terceira e última flecha, nesse caso, vai do 4 também para o 15. Então vai ser 4 e 15. Mas isso você já sabia, afinal, nós já estudamos relações anteriormente. O que eu quero apresentar agora é a relação inversa. O que é essa relação inversa? É aquela relação obtida simplesmente invertendo cada uma dessas flechas. Um conceito bem simplesinho mesmo, não é verdade? Ou seja, se na minha relação R, como você vê aí na nossa tela, a primeira associação foi do 2 para o 7, a relação inversa vai ter uma flechinha no sentido contrário. Ó. Ela vai do 7 para o 2. Se na nossa relação R nós temos do 2 para o 15, agora eu vou ter uma setinha ao contrário. Ó. Vai do 15 também para o 2. E se na minha relação vai do 4 para o 15, eu vou ter agora do 15 para o 4. Então, o que você enxerga em azul aí na sua tela é a chamada relação inversa. Eu simplesmente inverti cada uma das nossas flechinhas. Normalmente, a relação inversa ela é representada pela mesma letra da nossa função, porém elevado a menos 1, para dizer que é o inverso da relação R. Ou seja, representando essa relação pelos seus pares ordenados, nós podemos observar o seguinte: a inversa da relação R, ela vai ter como flechas, né, como associações, ó, do 7 vai para o 2, então vamos lá, do 7 para o 2. A segunda, do 15, também vai para o 2. Então, do 15 para o 2. E a terceira e última, do 15, vai no 4. Então, do 15, vai no 4. Observe, então, que quando eu falo da relação inversa, é um conceito bem simplesinho. Pelo diagrama de flechas, basta nós invertermos cada uma das flechinhas. E se nós temos a nossa relação representada através dos pares ordenados, o que vai acontecer é simplesmente mudar a ordem dos nossos elementos de cada um desses pares ordenados. Enxergou isso? Agora, vamos observar uma terceira e última forma de nós enxergarmos a inversa de uma relação. Além de representar uma relação através do diagrama de flechas e através dos seus pares ordenados, nós podemos representar uma relação através de uma sentença aberta,
como essa que você está enxergando aí na sua tela. Uma sentença aberta é uma maneira resumida de você representar uma relação e nós utilizamos ela principalmente quando nós temos muitos pares ordenados para representar. Então, olha só essa relação. Vamos primeiro lembrar a interpretação dessa sentença aberta. Quando eu falo R igual, significa Z. Eu estou dizendo, estou representando quem é que vai ser a minha relação R. A primeira coisa que aparece nessa frase matemática é que tipo de elemento eu tenho nessa nossa relação. Essa relação é formada por pares ordenados, como nós já sabíamos. Onde é que estão esses pares? Pertencentes a A vezes B. Como isso aqui é um produto cartesiano, significa dizer que o meu primeiro elemento veio do conjunto A e o meu segundo elemento veio do conjunto B. Ou seja, ele está dizendo que essa relação R, ela vai sair do conjunto A, esse vai ser o conjunto de partida, e ela vai chegar no conjunto B, ou seja, esse vai ser o meu conjunto de chegada. E depois do tal que, dessa barra vertical aí que você está enxergando, eu tenho uma propriedade que cada um desses pares ordenados vai satisfazer. 2 vezes a coordenada x, menos 3 vezes a coordenada y, sempre vai ser igual a 5. Essa é uma sentença aberta de uma possível relação. Lembrando que não são todas as relações que vão ter a mesma sentença aberta. Agora, como a nossa aula é sobre relação inversa, como é que eu faço então a inversa de uma relação dada aqui pela sentença aberta? É igualmente simples. Então, a nossa relação inversa, nosso R elevado a menos 1, ele vai continuar sendo formado por pares ordenados, então isso não vai mudar, pertencentes. Agora vem a primeira mudança. A relação R, ela foi do A para o B. A inversa, ela precisa fazer o caminho contrário. Então, pertencentes a B, cartesiano A. Então, primeira coisa que eu vou fazer, quando eu tenho uma relação dada pela sentença aberta, é inverter esse produto cartesiano, visto que a minha relação inversa ela vai fazer o caminho inverso. Então, o conjunto de partida vira o conjunto de chegada e o conjunto de chegada vira o conjunto de partida. E depois, na nossa propriedade, como eu tive essa inversão entre conjunto de partida e conjunto de chegada, eu simplesmente vou trocar o x com o y. Então, nós vamos ter que 2 vezes o y menos 3 vezes x vai ser igual a 5. Tudo bem? Com esses conhecimentos, você então vai conseguir entender perfeitamente o que é uma função inversa, que é o nosso próximo tópico, a nossa próxima aula. Então, eu sei o que é uma inversa, o que é uma relação oposta. Ela simplesmente vai inverter todas as flechinhas. O que nós vamos na próxima aula entender é quando é que essa inversa vai ser uma função e o que será então a chamada função inversa. Beleza? Eu aguardo vocês então na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.